dos coordenadores na Arquidiocese da Catequese. Estou trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá no setor financeiro com o padre Walter Rui, né? E ele me pediu para estar auxiliando, né, na catequese, na paróquia, né? Vendo o que podemos fazer para melhorar mais ainda a nossa catequese, né? E um dos campos que eu conversando com os catequistas foi o campo da formação, que estava necessitando muito de formação para poder amadurecer no conhecimento da catequese e tal. Então, a gente estruturou, né, dois modelos de formação, um para os iniciantes, né, e outro para aqueles que já têm muitos anos de caminhada, né, para iniciar esse processo de formação, né? Então, com vocês, a gente pensou, né, de 2 em 2 meses fazer esse encontro formativo, a cada encontro com um tema diferente, mas correlato, né? Ou seja, eles vão seguir mais ou menos uma ideia, né, um eixo, para poder ter essa formação, esse conhecimento mais equilibrado, né, e igual entre todos, para que a gente possa desenvolver uma catequese melhor na nossa paróquia, né? Então, por isso que a gente vai hoje com o tema o que é a catequese e também a centralidade da catequese, ver realmente como é e o que é, para a gente poder abraçar com mais amor. Como eu sempre digo, né? A gente só conhece aquilo que a gente ama, né? Se a gente conhece bem, né? A gente vai amar muito mais. Então, se a gente não conhece, a gente não tem essa capacidade de amar tanto, né? Quando a gente conhece, a gente se apaixona, se entrega, né? E vai aprofundando esse conhecimento. Então, por isso que a gente vai fazer esse processo hoje, é o nosso primeiro encontro, e daqui a 2 meses a gente se encontra de novo para um outro tema, né? Para a gente poder ter uma catequese mais igualmente formativa entre os iniciantes e os veteranos, certo? Aí eu queria, assim, primeiro a gente vai fazer uma oração, né? E depois eu queria que cada um falasse o nome, né? E de que comunidade que é, para eu conhecer um pouquinho vocês, né? Como eu estou lá há quase 2 anos, mas no período de pandemia, então a gente quase não conhece todo mundo, né? Porque eu fico mais na matriz, então a gente ainda não fui na São Camilo, mas a minha ideia é realmente conhecer um pouco cada um de vocês para a gente poder desenvolver um bom trabalho, certo? E vamos pedir de início o Espírito Santo para nos ajudar, né? Ele que vai nos guiar nesse nosso momento, para que nós possamos, através dele, aprofundar o conhecimento, aprofundar também, né, o nosso ser em Cristo Jesus para servi-lo melhor. Quanto mais a gente faz encontro com Jesus, mais a gente se apaixona por ele e mais a gente quer viver e ficar com ele. Vamos pedir esse Espírito Santo que profunde nosso ser, que penetre nossa vida, vamos fechar os nossos olhos e pedir esse Espírito Santo que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos aí a apresentação rápida de cada um, de cada uma que apareceu hoje. Meu nome é Kátia e eu sigo na São Camilo de Leles. Uhum. Eu sou a Amélia. Desculpa. Meu nome é Valdenice, eu sou da São Camilo de Leles. Uhum. Eu sou a Amélia, sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, faço parte do Apostolado da Oração. Uhum. Eu sou Rosana, sou da São Camilo de Leles.
Meu nome é Alinilce Lima, mais conhecida como Liu Lima, sou do Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Uhum. Meu nome é Clara Eu e eu sou, também sou do Santuário de Santa Dulce, do Dendezeiros. Uhum. Sou Gil, eu São sou Camilo de Leves. Lourdes Nossa Senhora de Fátima, a Uhum. Clube de Branco. Boa noite, sou Giúlia, faço parte da Pastoral do Batismo Nossa Senhora de Fátima. Boa noite, meu nome é Yasmin, faço parte do Jovens de Fátima, do Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e também eu participo das missas da comunidade da Nossa Santa Conceição. Uhum. Os outros? Jaqueline, da São Camilo de Lelo. Uhum. Então vamos lá, né? Quando a gente fala em catequese, as pessoas já veem na cabeça qual imagem? É catequese de Eucaristia, ou seja, para criança. Geralmente quando fala catequese é isso, né? As pessoas já vêm, associam a catequese com crianças. E é bom a gente já de início deixar claro que com a nova metodologia adotada pela CNBB no Brasil, né, de catequese de inspiração catecumenal, a catequese, ela não é mais só catequese, quando referir-se a catequese, é catequese, primeiro Eucaristia, ou Eucaristia, que é o melhor falar. Quando se fala catequese, quer dizer que é preparação para pais e padrinhos, que é o pessoal que se prepara para o batismo de crianças, a catequese com crianças, catequese com adolescentes, que pode ser perseverança e também Eucaristia, catequese com jovens e catequese com adultos. Então, a catequese, ela configura hoje uma outra realidade que anteriormente a gente não tinha. Então, quando a gente se referia à catequese, hoje nós estamos nos referindo a todas estas fases, essas faixas etárias. Então, desde criança, porque existe catequese até no ventre materno, não sei se vocês já sabem, mas existe a catequese até no ventre materno. Então, ela começa desde o ventre materno, vai passando por todas as idades, até a morte a gente vai ter uma catequese, porque ela é contínua. Ela não para nessa sistemática que nós temos de catequese estrutural ali, ou na Eucaristia, ou no batismo, ou na crisma. Aí a gente se pergunta, e os sacramentos? Os sacramentos, eles estão agora para nos ajudar a vivenciar mais a nossa opção de ser cristãos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles vêm para nos fortalecer, tanto como no início o batismo, nosso aprofundamento e conhecimento na Eucaristia de Cristo e o nosso compromisso, depois dessa experiência profunda com Cristo, eu decido, eu quero continuar nessa igreja, que aí é a crisma. Então, quando a gente referir agora a catequese, a gente tem que estar bem claro isso, não é mais catequese só com criança, é catequese para todas as faixas etárias. Por isso que agora não existe mais pastoral do batismo, não existe mais pastoral da crisma, e não existe mais pastoral da primeira Eucaristia. Então, somos todos pastoral catequética, né? E aí, dentro da pastoral catequética, tem o itinerário para trabalhar com pais e padrinhos, que é o batismo, itinerário para trabalhar com crianças, que é a primeira Eucaristia, e o itinerário para trabalhar com adolescentes, jovens e adultos, que é a crisma, certo? Então, nós temos que já clarear de início, né, isso, e que a gente vai aprofundar depois que
nós vamos trabalhar um pouco também a questão da catequese por faixa etária. Esse vai ser no nosso terceiro encontro. Então, a gente vai aprofundar isso lá. Mas eu estou dando já essa visão aqui, porque a gente vai falar o que é catequese, então é dentro dessa visão mais ampla agora. Porque a catequese agora, ela é de inspiração catecumenal, em que a iniciação à vida cristã, que se passa por esses 3 sacramentos, ela vai ser abraçada não só por nós, catequistas, mas deve ser abraçada, sobretudo, pela comunidade, pelos grupos da comunidade, pelos pais, pelos religiosos, pelo padre ou pároco, pelo diácono. Então, tem que ser abraçado por toda a comunidade. Quando isso ocorrer de fato, aí nós vamos ter uma catequese iniciática realmente que vá atender e vai resolver o problema de que muitas vezes a gente faz o quê? A gente prepara aquele monte, por exemplo, quem é do pais e padrinhos, prepara aquele monte de pais e padrinhos. Agora ainda tem aquela questão toda que nós estamos muito amplo, então pode vir pessoas de outras paróquias, de outro estado, de outros locais fazer, né? Mas, como a nossa paróquia ainda é presencial, então reduz-se muito isso. Então, mesmo assim ainda tem casos, mas vamos pegar que lá seja pessoas que sejam da paróquia mesmo, vão lá se preparar para, pais e padrinhos vão se preparar para batizar o seu filho. Depois, o que acontece? Há um acompanhamento destes pais e padrinhos pela equipe de batismo. Quando essas crianças que terminam a primeira Eucaristia, depois o que acontece com eles? Eles somem. Eles somem da igreja. Porque a ideia que era transmitida anteriormente era: vocês vão fazer a primeira Eucaristia. Então, quando eles fazem a primeira Eucaristia, eles fizeram a primeira Eucaristia, cumpriu a ordem ali, então pronto, acabou. Então, a ideia de catequese tem que ser diferente. Ela não acaba no sacramento, ela vai além do sacramento. E se nós não tivermos uma comunidade que acolha essas crianças, esses jovens, esses adultos, os pais, os padrinhos, que fazem a preparação para pais e padrinhos, dentro da comunidade, eles não vão ficar também. Por isso que é importante a comunidade estar bem ciente do seu papel dentro da comunidade, enquanto acolhedores e quanto corresponsáveis pela catequese, porque se não tiver isso, vai continuar acontecendo, a gente preparando 20, 30 crianças por ano, ou de 2 em 2 anos, e essas crianças não ficam. Ou esses jovens não ficam. Ou então fica 1 ou 2. É lógico que quando fica 1 ou 2, a gente já fica feliz que ficou 1 ou 2. Mas o ideal não é que fique 1 e 2, que fique pelo menos a maior parte, né, deles. Fiquem na comunidade e continue o processo. Porque nós, sendo sinceros, nós vamos envelhecer, nós vamos ficar velhinhos, nós não vamos permanecer sempre na comunidade, né? Nosso ideal é viver sempre, mas a gente não vai. Então, essas pessoas que nós estamos preparando que vão continuar a comunidade. E se eles não estiverem bem preparados, a nossa comunidade vai acabar. Vai ser uma outra coisa que não é e não deve ser a comunidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é catequese para vocês? Quem pode me responder aí? Eu vou chutar aí, mas... Não pode chutar, não tem problema não. Aos poucos a gente vai pegando uma aqui ou dali, faz uma misturada e resolve, né? Resume o negócio. A catequese, para mim, é ensinar não só a criança, o adolescente ou o adulto a se apaixonar por Jesus, a falar mais de Jesus. É que hoje, assim, eu nunca fui catequista, mas já coordenei grupo de jovens. E eu sei muito bem que é difícil manter o jovem dentro da paróquia, né? Mas nos dias de hoje, é muita coisa no mundo que eles preferem ir para o mundo do que para a paróquia. Quando eu era coordenadora dos jovens, eu fazia muitos eventos para os jovens. E nesse evento, eu aproveitava para catequizar, falar de Jesus.
falar da vida de Maria, desse uma educação religiosa, trazendo eles para o mundo da realidade. Porque o que acontece hoje é que, às vezes, a gente senta numa roda e o que nós falamos? O mesmo assunto. Quem era Jesus? Quem era Maria? E não criamos uma dinâmica. Então, assim, para mim, catequese é te ensinar a amar Jesus, a se apaixonar por ele, assim como eu fui apaixonada. Eu fui catequizada, eu comecei a fazer o catecismo quando eu tinha 6 anos, lá em São Francisco do Conde, e nunca mais saiu da minha mente, desde a primeira música que foi cantada na igreja até hoje. Então, eu me apaixonei por Jesus através da catequese, de quando eu era criança. Eu ainda lembro de uma música que a professora cantava, era três palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor. Essa foi a minha base que eu tive e é a base que eu carrego comigo até hoje. É a paixão por Jesus Cristo. É ensinar o que eu aprendi. Para mim, é isso. Sem distinção de idade, nem religião, nem cor. Para mim, falar de Jesus é muito bom. Alguém mais quer dar a sua opinião sobre o que é catequese? Eu acho que, assim, catequese é um momento que você pode passar para outra pessoa que você sente por Jesus. Se você, o amor que você sente passar para outra pessoa, só por experiência, sabe? Ensinar ela o caminho que você fez, que ela pode fazer para chegar a Jesus. Ensinar ela a gostar de ir à missa, de gostar de falar de Deus, não ter vergonha de ser uma pessoa que gosta de Jesus, que ama a Deus, Nossa Senhora. Acho que é isso que a catequese ensina a gente a demonstrar isso todos os dias, não importa onde a gente esteja. Então, acho que a catequese ensina o caminho e depois tenta ensinar, né, se os jovens continuassem, a continuar sua vida com Jesus do lado. Nossa Senhora, não sei só festa sacramento, vocês para meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio. Não, a catequese não é para catar os outros, é para você conhecer uma pessoa que vai te amar incondicionalmente, não importa o que você faça, vai te perdoar quando você precisar, vai te acolher quando você precisar. Eu acho que a catequese é isso. Alguém mais quer dar opinião? Eu preparei um slide, né? Aí nós vamos seguir esse slide para a gente poder ter uma ideia mais contínua, né, organizada do que é realmente essa catequese. Depois eu posso passar para vocês, tá? Em PDF, que fica mais fácil para vocês depois lerem com calma e etc. E aí a gente vai, baseado nessas duas colocações do que é catequese, né? Mesmo nas que você tem e não expôs, nós vamos ver um pouquinho o que é a catequese, né? O que diz a nossa igreja de que é a catequese, e aí depois a gente conversa para ver se vai bater com aquilo que você pensava ou não. Certo? Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Deixa eu só colocar no modo leitura aqui, fica mais fácil para a gente. Meu computador um pouquinho lento, né? O que é a catequese? Apareceu esse slide para vocês aí? Apareceu. Então, Sim, apareceu. O que é a catequese, então?
Então, nós podemos pegar essa frase da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3a, que diz: Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E aí é pegar um pouco da frase, eu não sei se era Yasmin que estava falando, né? Da nossa experiência de vida, daquilo que nós experimentamos de Jesus, nós vimos, nós ouvimos, nós experimentamos, e aí nós vamos anunciar na catequese. Então, quando se fala em catequese, muitos pensam que na catequese que prepara para as crianças a primeira Eucaristia ou a Crisma, que eu já até tinha adiantado para vocês. Engana-se quem acha que catequese é o mesmo que dar catecismo, porque antigamente, né, nós tínhamos até uns livrinhos já pré-prontos, até mesmo com perguntas e respostas e tal. Ou então pegar simplesmente o catecismo da igreja, não sei se vocês conhecem esse documento, mas se não conhecer, depois a gente pode, depois vocês podem procurar também o catecismo da igreja, simplesmente pegar o catecismo e passar. E também não é só isso, né? Mais do que isso, porque o catecismo da igreja contém todas as normas, regras, o que pensa para diversos assuntos dentro da igreja, mas não é só isso, porque a catequese não deve ser só doutrinal, e o catecismo da igreja é a doutrina da igreja. A catequese faz parte da ação evangelizadora da igreja. Então, a catequese é essa parte da ação evangelizadora que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo, que é aquilo que a nossa amiga Mary estava falando, né? Esse encontro com Jesus, ele nos faz e nos motiva a caminhar cada vez mais, e nós devemos fazer com que todas as crianças, jovens e adultos façam esse encontro com Jesus. A experiência com Jesus, ela é pessoal e também comunitária. Ela é pessoal quando eu faço a experiência de Jesus, ela me transforma, me fortalece, ela me faz crescer na minha vivência enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto católico, né? E ela vai dar um resultado prático na minha vivência comunitária. Porque quando eu me apaixono por Jesus e faço um encontro com ele, as minhas ações devem ser o mesmo reflexo do que Jesus faria. Então, eu sou aquilo que Jesus faria. Em qualquer situação que eu estiver, eu tenho que me colocar da seguinte forma: como Jesus agiria aqui? Então, aí eu estou sendo realmente cristão. E aí, então, catequese é um ensinamento essencial da nossa fé. Então, a nossa catequese, né, ela deve ser esse ensinamento das coisas essenciais dessa nossa fé enquanto católicos apostólicos romanos. E não apenas da doutrina, como já havia falado para vocês, né, como também da vida, levando uma consciente e ativa participação do ministério litúrgico e irradiando uma ação apostólica. Ou seja, à medida que nós vamos passando esse ensinamento para as crianças, jovens e adultos, eles vão aprendendo, eles vão vivenciando, eles vão vivendo esse itinerário, eles vão dar uma resposta positiva de participação dentro da igreja, ou até mesmo dizer assim, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Mas a ideia é que a catequese os ajudem a fazer o quê? Esse encontro com Jesus, e a partir daí eles queiram continuar nesse processo de vivência nosso, né, de cristão, católico, apostólico, romano. Então, e quando diz assim, uma participação do ministério litúrgico, quer dizer o quê? Motivando esses catequizandos, esses crismandos ou catecúmenos para uma vivência, uma prática litúrgica, ou seja, participar da missa, participar dos atos litúrgicos, das celebrações. Irradiando uma ação apostólica, quer dizer que eles vão agir ou atuar em alguma pastoral, evangelizando, levando a palavra, fazendo naquelas pastorais que eles mais têm uma afinidade. E segundo o documento de Puebla, né, e a afirmação dos bispos do Brasil, a catequese é um processo de educação da fé em comunidade. Ela é dinâmica, ela é sistemática
e ela é permanente. Então, o processo de educação da fé era em comunidade porque nós, enquanto catequistas, nós fomos chamados, primeiramente por Deus, por Jesus Cristo, a viver essa vocação, escolhidos da comunidade para podermos educar na fé aqueles que desejam participar da mesma comunidade do qual estou ali sendo representante. Aí o que acontece? Ela deve ser o que essa catequese? Dinâmica. Ela não pode ser uma catequese parada. Então ela tem que ser realmente uma catequese viva. Ela é sistemática porque ela é organizada, ela é estruturada. E ela é permanente, porque ela não acaba quando a pessoa recebe o sacramento. Ela vai o quê? Permanecer e continuar na nossa vida, ou na vida do crismando, do catequizando, do catecúmeno, para a vida toda. Até mesmo nós continuamos em catequese permanente, porque a gente aprende todos os dias. A gente vive essa experiência de aprendizagem dentro da igreja todos os dias. Todos os dias, se a gente quiser, a gente aprende uma coisa nova. E qual é a natureza da catequese? A catequese é uma ação eclesial. O que é uma ação eclesial? Uma ação da igreja. Então, a catequese é em si uma ação da igreja. Ela não é pessoal, ela não é minha. Eu não vou ensinar a minha visão das coisas. Eu vou ensinar a visão da igreja, a visão de Jesus Cristo. Né? Então, não é a minha opinião que eu vou passar para os crismandos, catequizandos ou catecúmenos. É a visão, a doutrina da nossa igreja e também, e principalmente, o que Jesus Cristo faria, vivencia ou essa experiência e testemunho de Jesus Cristo ali enquanto igreja. A igreja, ela transmite a fé que ela mesma vive e o catequista é um porta-voz da comunidade, ou seja, nós somos tirados ali da comunidade para sermos esse porta-voz dessa comunidade, ensinando aquela faixa etária para poder eles voltarem para a comunidade e vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos ali enquanto comunidade. Por isso que é importante, catequista tem que dar testemunho de sua vivência. Ou seja, catequista que fala para a criança ir à missa e não vai, a criança não vai ter testemunho daquele catequista para poder ir. Catequista que cobra da criança uma vida de oração e não tem vida de oração, ela não dá testemunho da sua vivência enquanto catequista de oração para sua criança. E criança percebe muito isso. Principalmente a criança, né? Mas, claro que as outras idades também podem perceber isso, mas as crianças elas também percebem essa questão toda de o que essa pessoa está me cobrando, mas eu não vejo nela todo esse respaldo para poder me cobrar isso, porque ela não tem. Então, todos aqueles que nós estamos formando ali, eles percebem se nós temos ou não. Então, por isso que a importância da nossa vivência verdadeira em comunidade. E quais são as características fundamentais da catequese? Ela deve ser um aprendizado dinâmico da vida cristã, ou seja, dentro da catequese nós temos que mostrar para cada uma das faixas etárias como é essa vida cristã nossa, enquanto cristãos católicos apostólicos romanos. Ela deve ser uma formação de base essencial, ou seja, nós na catequese não temos todos o tempo do mundo, então o essencial vai ter que ser passado. Ela possibilita a incorporação na comunidade. A partir do momento que a criança ou qualquer uma das faixas etárias estão se preparando e elas vão crescendo no processo, no itinerário, a gente fala mais agora no itinerário, ela vai, depois de concluir, de receber o sacramento, ela vai participar da comunidade. É uma resposta prática daquilo que foi vivido na catequese. A catequese tem uma outra característica, é a formação orgânica e sistemática da fé. Ou seja, através da lei da catequese, nós vamos transmitir para cada uma das faixas etárias
como é a nossa fé de forma organizada e sistemática. E tem que suscitar em cada um das faixas etárias o compromisso missionário transformador. Ou seja, nós temos que levar os pais e padrinhos a terem um compromisso missionário e também transformador dentro da comunidade. Porque só ir lá e fazer a preparação para pais e padrinhos e depois sumir, isso não é um compromisso missionário transformador. Como também não é um compromisso missionário transformador a criança passar 2 anos preparando, depois não continuar dentro da comunidade. Como também não é para o jovem, adolescente ou adulto, se não ter esse respaldo, né, esse compromisso missionário. E há uma outra característica fundamental da catequese é fomentar o diálogo, né, desses mesmos com outras experiências religiosas, ou seja, experiências eclesiais, para que possam confrontar realmente com a sua e possam ter certeza daquilo que quer seguir, né? E aí é importante que eles tenham muito isso, por exemplo, embates muito grandes que se tem da nossa religião com o protestantismo, que tem doutrinas diferentes, né? Então, o que tem de diferente, o que eles veem de diferente nessa nossa religião e cobram e acham errado. Então, nós temos que ter uma fundamentação bíblica, teológica, até científica, para poder fazer com que eles possam ter certeza daquilo que vivencia, para não poder cair logo na frente. Por exemplo, nós falamos e cremos em Maria, como Virgem Mãe, Mãe de Jesus Cristo, nossa Mãe. Os protestantes não acreditam que ela é tudo isso, né? Que ela foi simplesmente uma mulher comum usada para o projeto de Deus. Então, nós temos toda essa visão de Maria enquanto mãe, como rainha, como essa mulher exemplar que dá testemunho de vida e que para eles não tem. Só que aí, quando essa criança ou até mesmo adolescente fica um pouquinho mais jovem e é questionado por qualquer uma das outras religiões sobre essas questões de Maria, a questão de imagens, até outras questões bíblicas e tal, se eles não tiverem uma fundamentação, eles acabam mudando de religião. Por isso é importante esse nosso papel de dar essa fundamentação doutrinal, teológica, para que eles possam ter base para poder seguir em frente. E qual é a finalidade da catequese? É aprofundar o primeiro anúncio de Jesus Cristo. Por isso que hoje a catequese ela mudou um pouquinho, né? Nós temos ela dividida em 4 tempos, e o primeiro tempo é o tempo do querigma, que é o primeiro anúncio. Então, a finalidade da catequese é aprofundar o primeiro anúncio de Jesus Cristo. Nós, por exemplo, com as crianças, são 9 ou são 7 encontros iniciais que a gente faz, com elas vivenciando sobre quem é Jesus Cristo, algumas características dele, como ele se comportou diante das crianças. Então, são várias características que vão ser trabalhadas ali no início, né? Para fazer com que essas crianças possam ter essa vivência de quem é esse Jesus Cristo. Depois que eles fazem esse primeiro anúncio, que nós fazemos esse primeiro anúncio, que eles fazem um encontro com Jesus, eles falam assim: nossa, eu me apaixonei por Jesus. São 9 encontros que eu fiz que eu realmente quero conhecê-lo mais. Aí o que acontece? Eles vão dar um outro passo, dizer: eu quero continuar. Aí vai fazer uma celebração bonita na igreja, em que a comunidade vai acolher todos aqueles que devem ou que querem continuar esse processo de aprofundamento do primeiro anúncio de Jesus Cristo, que foi feito no querigma. E aí tem uma celebração bonita que a gente chama de celebração de entrada, que eles fazem com as crianças, também tem para todas as faixas etárias, crianças, jovens e adultos. Então, faz-se bonito, é apresentada à comunidade: olha, esses aqui são as crianças, os jovens, os adultos, que, claro que faz separado, tá? Mas eu estou falando todo mundo junto, né? Então, aqui eles querem continuar, tem todo um diálogo deles com a comunidade, com o padre. Então, uma celebração muito bonita que se faz de apresentação daqueles que querem aprofundar o anúncio de Jesus Cristo, e aí continuam
nessa jornada. E aí dá-se os outros tempos da catequese. Uma outra finalidade da catequese é levar o catequizando ao conhecimento, à celebração e à vivência do mistério de Deus. Por isso que a gente sempre fala que a catequese ela é mistagógica. Guardem essa palavra que nós vamos falar muito dela, tá? A palavra mistagógica. É introdução aos mistérios de Deus. Né? Resumindo, mistagogia é isso, a introdução aos mistérios de Deus. Então, aí, nossa catequese tem por finalidade fazer com que todos aqueles que estão se preparando sejam introduzidos nesse mistério de Deus. Aí eles vão o quê? Conhecer, eles vão celebrar esse Deus, eles vão vivenciar esse Deus. E esse mistério todo, ele vai se dar em quem? Em Jesus Cristo. E como fala até mesmo hoje na leitura do Evangelho, é ele que revela o Pai e o Espírito Santo, quando ele sobe e manda o Espírito Santo. Então, é essa trindade unida que forma e que dá todo o motivo central para a nossa vivência enquanto mistagogos, porque nós, enquanto catequistas, somos mistagogos também, porque nós fazemos essa introdução ao mistério de Deus. Então, nós somos catequistas mistagogos. E uma outra finalidade da catequese é levar a comunhão com a igreja, porque como a gente aprende a questão da doutrina, a questão das normas da igreja, então nós levamos esse conhecimento também para aqueles que estão sendo formados, e eles possam conhecer a doutrina da nossa igreja, daquilo que eles estão querendo participar, daquilo que eles estão querendo permanecer. E é importante que eles saibam ou conheçam essas doutrinas para que possam realmente ter certeza daquilo que eles querem entrar. E qual a importância da catequese? A catequese é um processo de educação e amadurecimento na fé, que leva o catequizando a ter como meta uma história de amor com Cristo, proporcionando um íntimo relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo, encorajado a viver radicalmente a palavra de Deus e mostrar o caminho a seguir para que se tornem verdadeiros discípulos de Jesus, construtores do reino de Deus. Então, a finalidade última dessa nossa catequese é realmente fazer com que os nossos catequizandos, crismandos ou catecúmenos se tornem discípulos missionários de Jesus Cristo e construtores do reino de Deus. Assim sendo, resumindo, a catequese é de fundamental importância no processo de evangelização e fundamentação de uma igreja viva alicerçada em Jesus Cristo. Que o central da nossa catequese é Jesus Cristo. Nós temos que fazer com que as pessoas se apaixonem muito por Jesus Cristo. Quando eles se apaixonam por Jesus Cristo, eles vão querer conhecer mais, eles vão aprofundar, eles vão querer formar, eles vão querer estar presente na igreja. Então, nós temos que mostrar uma igreja viva, uma igreja que ama, uma igreja que é verdadeira e é verdadeiramente fundada por Cristo. Então, nossa realidade pede uma nova evangelização, porque ela estava fundamentada em algo que não estava atendendo a essa realidade da catequese, e por isso a catequese coloca-se dentro da perspectiva evangelizadora, dentro dessa CNBB que nós já colocamos lá no início, e a igreja existe para evangelizar, anunciar a boa notícia do reino, proclamado e realizado em Jesus Cristo, como diz o documento da Evangelho Nuntiante, número 14. E aí nós podemos ver que há uma corresponsabilidade dentro da catequese. Nós não podemos assumir somente para nós a responsabilidade da catequese. Ela não é só nossa, como nós fomos tirados, escolhidos e somos vocacionados a ser catequistas. Nós somos tirados e escolhidos da comunidade para poder ser catequistas, mas ela não é responsabilidade minha só, ela é uma responsabilidade da comunidade, né? Então, a comunidade é corresponsável para que se dê, de fato, uma catequese viva, dinâmica,
acolhedora, contemplativa. Porque não adianta a gente, por exemplo, falar na catequese que Deus é amor, que Jesus Cristo não julga, que Jesus Cristo é vida, e dentro da nossa comunidade ter exemplos totalmente diferentes destes. Tem pessoas que julgam, tem pessoas que ofendem, tem pessoas que maltratam, tem pessoas... Então, a comunidade, ela também é evangelizadora. Então, na diocese ou na arquidiocese, a catequese é um serviço único, ela é realizado conjuntamente pelos presbíteros é a mesma coisa que padre, tá? Diáconos, religiosos e leigos, em comunhão com o bispo ou arcebispo, né? Toda a comunidade cristã deve sentir-se responsável por esse serviço, ou seja, toda a comunidade. Ainda que os sacerdotes, que os religiosos, que os leigos realizem em comum a catequese, fazem-no em modo diferenciado, cada qual segundo a sua particular condição na igreja, ou seja, ministros sagrados ou consagrados, pessoas consagradas, fiéis cristãos, eles todos têm um papel dentro da catequese, né? Mas a comunidade tem que estar atenta a esse seu serviço. Então, a catequese trata-se, por outro lado, de um serviço eclesial fundamental, indispensável para o crescimento da igreja. Já pensou uma igreja sem catequese? Ela se torna sem base. Ela está fadada a morrer. Então, por isso que a catequese ela deve ser a menina dos olhos da paróquia, ela deve ser a menina dos olhos do pároco, e ela deve ser a centralidade de uma vida cristã, porque é ela que vai movimentar toda a roda para que a nossa igreja, ou a igreja em geral, possa caminhar. Então, a catequese é uma responsabilidade de toda a comunidade cristã. A iniciação cristã, de fato, não deve ser obra somente dos catequistas, dos sacerdotes, mas de toda a comunidade dos fiéis. E aqui é importante eu dar um pequeno explicação sobre a iniciação cristã. A gente vai ver isso também em outro encontro sobre o que é a iniciação cristã. A iniciação cristã é um processo pelo qual todos aqueles que desejam entrar dentro da nossa igreja, eles fazem, que aí, se são batizados, eles vão receber eles não precisam receber o batismo, mas se não são batizados, eles vão ter que passar por todo o processo. Batismo, Eucaristia e Crisma. A iniciação cristã, ela não deve estar somente centrada no sacramento, mas na vivência desse sacramento dentro da comunidade. O que acontece? Muita gente está confundindo iniciação cristã com catequese. A iniciação cristã, ela deve estar dentro da catequese, mas a catequese sozinha não é iniciação cristã. A iniciação cristã se dá a partir do momento que a comunidade se compromete com a catequese, com a iniciação cristã, porque, como eu já falei no início, nós da catequese, nós temos essa missão evangelizadora de formar aqueles que pretendem permanecer ou continuar ou entrar na nossa igreja, mas eles só vão continuar esse processo a partir do momento que tem uma comunidade que acolhe, que faz com que possam viver tudo aquilo que a gente disse que é a nossa igreja dentro da catequese. Ou seja, então a iniciação cristã, ela não está somente com os catequistas ou com a catequese, mas com toda a paróquia, com toda a comunidade em si, ela é corresponsável para que aconteça a iniciação à vida cristã. E até em 2017 foi lançado um documento da CNBB, o documento 107, que é a iniciação à vida cristã, formando discípulos missionários, que vai dar essa ideia de como deve se trabalhar a iniciação à vida cristã dentro das paróquias, dentro da arquidiocese, como se deve, né? E aí vai se pedir que forme até uma comissão de iniciação à vida cristã, que não é a catequese. A catequese vai participar dessa comissão para poder dar a sua visão, a sua contribuição para que a iniciação à vida cristã aconteça de fato dentro da comunidade. Certo? Mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso para a gente poder entender melhor a questão da iniciação à vida cristã.
Então, a catequese é, portanto, uma ação educativa, realizada a partir da peculiar responsabilidade de cada membro da comunidade, num contexto ou clima comunitário, que deve ser rico de relações, a fim de que os catecúmenos e os catequizandos se incorporem ativamente na vida da comunidade, como diz o Diretório-Geral de Catequese. O RICA, que é o Ritual de Iniciação à Vida Cristã para Adultos, propõe ainda a participação de membros da comunidade na dinâmica do processo de iniciação à vida cristã, comparecendo nas celebrações internas, porque no processo de catequese que nós vamos ver futuramente como é dos tempos, tem as celebrações, né? Tem a celebração de entrada, a celebração de entrega da Bíblia, a celebração de entrega do mandamento do amor, celebração da entrega do creio, do terço, então tem várias entrega da Bíblia, então tem várias celebrações. Então a comunidade tem que estar corresponsável nessa realidade para que possa fazer com que eles se sintam dentro de uma real comunidade, onde viva realmente o amor entre cada um e por todos. Inclusive que a gente já falou. Então, a comunidade cristã não apenas dá muito ao grupo dos catequizandos, mas também recebe muito destes. Os neoconvertidos, aqueles que fazem o processo todo, sobretudo os jovens e os adultos, aderindo a Jesus Cristo, levam a comunidade que os acolhe uma nova riqueza humana e religiosa. Assim, a comunidade cresce e desenvolve, pois a catequese conduz à maturidade da fé. Então, um dos princípios da catequese é conduzir a maturidade da fé daquela pessoa, para que ele possa assumir realmente a própria comunidade enquanto tal. Aqui nós temos outros ministérios que são responsáveis ou corresponsáveis pela catequese, que são os bispos, que são os primeiros responsáveis, os presbíteros, de maneira mais concreta na catequese, as tarefas próprias de cada presbítero e especificamente do pároco são suscitar na comunidade cristã o senso de responsabilidade comum para com a catequese, integrar a ação catequética no projeto de evangelizador da comunidade, cuidar da impostação de fundo da catequese, da sua adequada programação, contando com a participação ativa dos próprios catequistas, suscitar, distinguir vocações para o serviço catequético, assegurar a conexão entre a catequese e a comunidade e os planos pastorais, tanto da paróquia como da arquidiocese, ajudando os catequistas a se fazerem cooperados ou cooperadores ativos de um projeto diocesano ou paroquial em comum. E aí eu coloquei até um pouco, né, deles, e dei ênfase à questão da família, porque a família é um corresponsável muito importante dentro da catequese, principalmente para a catequese da faixa etária com crianças, que elas necessitam muito desse apoio familiar, porque as crianças precisam ser levadas com alguém da família, a família precisa buscar essas crianças, ter essas atividades aos pais, os responsáveis têm que levar e têm que trazer nas atividades. Então, há uma responsabilidade muito grande da família, né, nesse processo de catequese. Então, o testemunho de vida cristã oferecido pelos genitores, que são os pais, né, no seio da família, chega até as crianças envolvidas em ternura e respeito materno e paterno. Os filhos se dão conta, assim, e vivem alegremente a proximidade de Deus e de Jesus, manifestada pelos genitores, de tal modo que essa primeira experiência cristã deixa, frequentemente, uma marca decisiva que dura por toda a vida. Este despertar religioso infantil no âmbito familiar tem um caráter insubstituível, por isso, é necessário que a comunidade cristã preste uma especial atenção aos genitores, através de contatos pessoais, encontros, cursos e também mediante uma catequese para adultos, dirigida aos genitores. Esse deve ajudá-los a assumir a tarefa, hoje particularmente delicada, de educar os seus filhos na fé. Porque a catequese, ela começa na família e ela vai continuar na igreja. Então, por isso que a família, comprometendo-se com a catequese no seu seio, ela já vai ter uma base, essa criança já vai para a catequese tendo algumas bases para poder vivenciar essa catequese já dentro da igreja. Por isso que é muito importante. Tem os religiosos que são um grande importantes nesse processo, né?
E aí eu coloquei também um pouco do resumo da catequese, né, desde quando começou, né, a catequese na nossa igreja. Eu acho importante também a gente ter essa visão de histórica, né, de como percorreu nesse processo todo. Que é importante a gente entender que a catequese ela começa, né, a partir de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso grande exemplo e testemunho enquanto catequese. Ele é pedagógico, psicólogo, a forma como ele faz a sua evangelização, a sua catequese, ele é inspiração para todos nós, por isso que a centralidade nele em si, né? Então, a partir dele, começa essa catequese. E com os apóstolos vai se estruturando a catequese de forma orgânica e de forma sistemática. Então, eu coloquei como se fosse fases. Então, na fase 1, estende aproximadamente do século I, que foi depois da morte de Jesus Cristo, aí com os apóstolos, ao século V, que no tempo dos apóstolos, a vivência fraterna da comunidade, ou seja, a participação na comunidade já era catequese. Então, aqueles que desejam vivenciar essa experiência cristã, eles participavam da comunidade. Havia uma admissão dos catecúmenos de 3 anos que buscavam compreender melhor a fé, deixar de lado os costumes pagãos e realizar um tempo de conversão e santificação. Então, quando a pessoa desejava fazer parte desse grupo dos cristãos, eles faziam esse processo de admissão, né, dentro do grupo, que aí eles eram admitidos ali, eles passavam por esse processo de 3 anos de preparação. E aí, nesses 3 anos de preparação, eles iam recebendo aos poucos os sacramentos, né? Eles recebiam os sacramentos, aliás, aos poucos não, todos de uma vez, só que depois que houve a divisão. Então, eles recebiam todos de uma vez, a partir do momento que eles passavam desses 3 anos de preparação. Então, acontecia sempre no sábado de Aleluia, em que esses adultos recebiam o batismo, ali eles já comungavam e também já recebiam a crisma. Então, era tudo feito no mesmo dia só, né? Então, eles faziam esses 3 anos de preparação, mas eles passavam por processos, né? Por exemplo, o catecúmeno que estava se preparando, ele podia vir à missa, mas participava só até a parte das leituras. Depois ele tinha que sair da igreja, porque aí iniciava uma outra parte da missa, né, que é a liturgia eucarística, e que aí há um mistério, né, que aí a gente sempre fala da questão do mistério, né, da mistagogia de Deus. Então eles eram convidados a sair para não participar, só depois que eles terminassem esse período de formação, que eles participavam da missa inteira. Então, esse período de 3 anos, eles compreendiam melhor a fé, deixavam de lado os costumes pagãos que eles tinham, né? Como também muitos eram judeus, então se tornaram cristãos, então deixavam os seus costumes de judeus para poder vivenciar um pouco mais o ser cristão, né? Porque o ser judeu tinha as suas normas, né? Como tem até hoje. E realizar um tempo de conversão e santificação. Na fase 2, nesse período que vai mais ou menos do século V ao século XVI, a catequese já não consistia tanto numa iniciação à comunidade, ou seja, ele não passava tanto daquele processo de que a pessoa tinha que fazer esses 3 anos de preparação para poder pertencer àquela comunidade. Não era necessário, pois todos, como o catolicismo tinha se tornado a religião oficial do império, então todos já nasciam cristãos. Então, quem nascia já era batizado automaticamente, etc, etc. Então, não havia mais essa motivação à catequese. Então, a sociedade que se considerava animada pela religião cristã, que estabelecia uma aliança entre o poder civil e o poder eclesiástico, e tal fato denominou-se de cristandade, né? Esse período em que ficou atrelado aí. Na fase 3, que foi a partir do século XVI, a catequese passa a valorizar mais a aprendizagem individual, no qual já não era tão marcante a ligação com a comunidade, ou seja,
esse sentido de pertença ainda nesse momento, a partir do século XVI, ele foi se quebrando. Depois do Concílio de Trento, a Igreja começou a dar às crianças e adultos aulas de catecismo, né, depois do Concílio de Trento. E apareceram os primeiros livros de catecismo, de perguntas e respostas, né, para serem decorados. Ou seja, nesse período aqui começou a se uma organização sistemática, mas mesmo assim não era muito didática, vamos dizer, né? Porque era mais de perguntas, a pessoa decorava aquelas perguntas, o catequista perguntava, eles respondiam correto, ok, então ele respondeu certo, vai receber o sacramento. Então isso não havia e não motivava a uma vivência, uma transformação de vida real de fato. Na fase 4, com o Concílio Vaticano II, a igreja mais uma vez passa por um processo de amadurecimento e a catequese se tornou mais evangelizadora, levando as pessoas a viverem em comunidade de fé como os primeiros cristãos. E não adianta só decorar, mas é preciso viver o ensinamento de Jesus. E finalizando na fase 5, é o que estamos, né? E nela há processo de superação de uma catequese que continuava a ser instrutiva, né? Principalmente doutrinal, que ela só aprendia doutrina dentro da catequese antes, até o Vaticano II, né? Apesar do avanço da presença da Bíblia, porém, este uso estava sendo feito de forma que não chegava aos corações dos catequizandos, que não faziam uma mudança de vida e, sobretudo, não faziam uma experiência profunda com Jesus Cristo. Então, nessa fase, depois de muita reflexão, chegou-se o consenso de que deveríamos voltar à experiência dos primeiros cristãos, com uma catequese de cunho catecumenal, que é o que a gente já vê no terceiro encontro nosso, o que é uma catequese de cunho catecumenal. Então, a CNBB abraça a ideia e estamos caminhando nesse processo de uma catequese catecumenal. E aí vamos, em nosso terceiro encontro, estudar e conhecer o modelo de catequese de inspiração catecumenal. Eu coloquei também no final aqui alguns documentos importantes da nossa igreja que falam sobre a catequese. Tô indo, já tá aqui? Oi? Chegou? Dinho? Um instante. Então, aí eu coloquei alguns documentos que são importantes a gente poder conhecer para poder entender o processo de catequese, entendeu? Então, tem o Concílio Vaticano II, que é um documento muito importante, de 1962 até 1965, onde a catequese é declarada pelo concílio como o primeiro entre os meios pedagógicos da igreja, que deve ser uma catequese bíblica, litúrgica e ecumênica, aberta aos problemas missionários. O concílio propôs também a criação de centros catequéticos e a elaboração de diretório catequético. Aí houve o Diretório Catequético Geral, que é a Congregação para o Clero, em 1971, em obediência ao mandato conciliar, que prescreveu a redação de um diretório. Foi feito esse diretório em 1971. Depois, o RICA, né, que é o Ritual para a Iniciação Cristã de Adultos, que foi em 1972. Um dos primeiros frutos do concílio foi o RICA, Ritual para a Iniciação de Adultos, promulgado no dia 6 de janeiro de 72, pela Congregação para o Culto Divino. Depois tem a Evangelii Nuntiandi, que é a evangelização no mundo de hoje, que foi feita em 1975. Depois tem o Sínodo dos Bispos, em 1977, com o tema Catequese no Nosso Tempo, especialmente para crianças e os jovens. O sínodo foi convocado pelo Papa Paulo VI, em 77, e vai refletir sobre a renovação da catequese para crianças e jovens. Depois tem um outro documento chamado Catequese Tradente, que é a Catequese Hoje, Exortação Apostólica do Papa João Paulo II, de 1979, também para a catequese. Depois tem a Catequese Renovada, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 83, um documento da CNBB, que é o 26, aprovado na 21ª Assembleia. Depois tem o Catecismo da Igreja Católica, que foi elaborado em 92. Depois tem o Diretório Geral para a Catequese, que foi um outro feito reelaborado em 1997.
Depois tem o Diretório Nacional de Catequese, em 2005. Depois tem o Iniciação à Vida Cristã, que é um estudo da CNBB em 2009. Depois tem o Documento 107, que é a Iniciação à Vida Cristã. Foi baseado nesse estudo 95 de 2009, que chegou esse documento 107. Aí tem outros documentos de estudos e reflexões, que é a Catequese Caminho para o Discipulado, que é muito importante, né, para a gente. O Itinerário Catequético da CNBB, que foi lançado em 2014, que é aquele azul, né? Tem o Diretório de Catequese, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que em 2020, e esse é muito importante que todos vocês conheçam. Então, eu vou até pedir que, como a gente vai se ver só daqui a 2 meses, que vocês leiam esse Diretório de Catequese, que foi lançado em 2020, então o mais recente que nós temos de Diretório de Catequese. E ele traz um percurso muito bonito da catequese. Então, que vocês possam ler esse documento, né? Esse vai ser como se fosse um para casa, um dever de casa, que vocês leiam esse documento, né, para poder entender um pouquinho o processo de catequese e o que pensa para a catequese hoje a igreja, né? Depois tem um outro documento que é o Motum Próprio, o Antigo Ministerium, que foi um documento pontifício, que é o 48, no qual o Papa Francisco ele declara aí que agora nós somos ministros de catequistas, né? Claro, tem que passar por um processo formativo, um processo de uns critérios itinerários, mas agora os catequistas podem ser ministros de catequistas, né? E tem os critérios itinerários para o Ministério dos Catequistas, que é uma recomendação que nesse antigo ministério pediu que se fosse feito, aí foi feito os critérios itinerários que estão sendo colocados nesse outro documento que foi lançado pela CNBB. Vamos às dúvidas, perguntas? Falei muito, né? Deu para compreender um pouquinho de tudo. Fala de novo que eu não entendi. Você vai mandar esses slides para a gente? Vou sim. José Carlos? Oi. Eu gostei bastante da sua explicação. Agora, se possível, disponibilizar o slide antes, porque para mim fica mais fácil de acompanhar e anotar alguma coisa, entendeu? No próprio slide. No próximo encontro. Uhum, entendi. José Carlos, eu queria entender. Oi. Eu não entendi muito quando você falou aí dos ministros de catequese, como é que é isso? Eu não entendi esse novo documento, que para mim realmente é novo também. Isso. Então, em 2000, porque na nossa igreja há muito tempo se reflete sobre a importância nossa enquanto catequistas, né? E já havia uma reflexão de os catequistas serem ministros, como existe ministro extraordinário da comunhão, né? Então, tem outros ministérios na igreja também, né? De coroinhas também tem ministério, ministro da palavra, então tem outros ministérios. Então, foi-se pensado, isso é um processo longo, né? Que foi sendo pensado dentro da CNBB, com os bispos, com o Papa e etc. Então, no ano de 2020, houve esse desejo dentro do diretório, que vocês vai ver lá, que pede que seja pensado no Ministério do Catequista. Aí, o Papa lança o documento, ele lança o documento que a gente chama de motum próprio, Antiquum Ministério, em latim, né? Antiquum Ministerium. É um documento que vai falar, que o Papa estabelece assim, a partir de agora, os catequistas que quiserem, eles podem ser investidos ministros de catequistas.
Aí nós vamos, tem algumas regrinhas, as normas, os critérios para que aqueles catequistas que queiram ser, eles possam fazer esse processo e aí receber esse ministério. Aí, então o Papa, Obrigada. aí o Papa lança esse documento chamado Motum Próprio Antigo Ministério. E aí, nesse mesmo documento, ele fala assim, o setor lá de Roma vai elaborar uns critérios e informações, né, para poder preparar, ou como vai ser essa preparação para aqueles que aqueles que desejam ser ministros. Aí a igreja, na CNBB, fez essa tradução dos critérios e itinerário, ou seja, o processo, e fez um documento, né, com os critérios e o itinerário para aqueles que querem ser ministros. E lá tem todas as normas para quem já é catequista há mais de 5 anos e quem for menos de 5 anos, aí são processos diferentes, né? E aí também nesse mesmo documento ele coloca lá que a arquidiocese ou diocese, ela pode fazer uma adaptação nesse documento de critérios e itinerários mais próprios para a sua realidade. E isso também nós vamos fazer aqui. Nós, da Comissão Arquidiocesana de Catequese, nós já formamos uma equipe. Nós vamos pegar esse documento, critérios e itinerários para serem ministros de catequistas, e vamos adaptar um pouco a nossa realidade para daí a gente passar para vocês. Olha, para poder fazer isso, para poder ser ministro, tem que fazer isso, isso, isso e isso, né? Porque às vezes as exigências que foram colocadas lá, elas são bem exageradas um pouquinho, viu? Aí então a gente vai fazer um pouquinho de adaptação nesse processo, entendeu? Para a gente poder ampliar mais para que os catequistas que queiram ser ministros possam receber. Entendeu, E Lu? também deve ser através também da realidade de cada local, né? Porque aí, nesse Sim. caso, é geral, então cada estado, sei lá, cada um tem que ver a realidade. Não sei, talvez um documento novo para a gente estudar, então, ótimo. Isso é muito bom. Obrigada. Zé Carlos, é Beth que está falando. Eu gostei muito, viu? Você é bem didático. Bem assim, uma explicação clara, simples, direta. Ficou muito claro, eu acho que para todos aí. Eu tinha algumas dúvidas que você me esclareceu. Obrigada, viu? Só com a sua palestra. Seu microfone acho que está desligado, Zé Carlos. Zé Carlos ficou tudo mudo aí, acho que ou você não está falando, ou você está falando, está algum problema no seu celular. Estão me ouvindo agora? Agora sim. É porque o microfone do meu notebook parou Agora aqui. sim. Então ele parou um pouquinho aqui. A América queria falar, não foi isso? Eu queria agradecer, né? Foi um tema muito importante. Eu já estava ultrapassada, né? Como diz, eu não. E aí tirou todas as minhas dúvidas. Muito Que bom. obrigada. Não nada. Que bom. Alguém quer partilhar mais alguma coisa ou tirar alguma dúvida? Não, né?
Eu acho que não, eu acho que esse primeiro momento que você trouxe, eu acho que cada um vai dormir pensando em cada coisa para depois jogar para você trazer mais coisa para a gente entender melhor. Tá certo. Então, Eu nosso acho. próximo... O povo aí é que vai dizer, viu? Ah, tá certo. O nosso próximo encontro, então, é dia 1º de junho. Então, nós temos aí bastante tempo. Não esqueçam de ler o documento lá que eu falei para vocês, porque é importante. E aí vocês vão entender mais ainda sobre o que é catequese e como está a catequese hoje, o processo todo. É bem interessante lá. Então, não esqueçam de procurar esse documento. Geralmente nas livrarias católicas já tem. Qualquer coisa, vocês falam comigo também, que a gente vê uma possibilidade de conseguir também. Certo? Acho interessante, realmente, criar o grupinho para poder mandar esses documentos. Você fica mais direto, né? Do que ter que mandar para Rosana mandar para o grupo, ou ter que mandar direto, né? Isso. Certo. Eu vou... Meu Meet, ele manda o relatório das pessoas que participaram. Aí eu vou pegar o telefone, informar o grupinho e mando já. A gente vai conversando lá. Tá bom? Quem gostaria de fazer uma oração final para a gente? E agradecendo a todos pela participação, né? Que vocês possam se animar cada vez mais e que queiram convidar mais pessoas para participarem também conosco, viu? Beth é boa de oração, né, Beth? Eu posso fazer. Isso, ótimo. Então faz uma oração para a gente aí. Então vamos pensar e nos imbuir do Espírito Santo de Deus, agradecendo por esse momento de muita entendimento, né? E conhecimento das coisas da igreja, das coisas de Deus, através desse nosso irmão abençoado, José Carlos, que ele continue assim, firme e forte conosco nessa caminhada, que nós estávamos precisando muito. Então, eu agradeço muito a Deus por esse momento e que o Espírito Santo sempre nos conduza nos caminhos de Jesus, desse nosso amigo e companheiro, que ele está sempre conosco, nos guiando, né, nessa evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos. Que Deus sempre esteja conosco e que Nossa Senhora pegue em nossa mão e nos leve sempre para seu Filho Jesus, né? E é isso. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, para a gente terminar. Pai Sim. nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agradecer a Maria, né, por esse momento também, porque mãe e filho sempre andam juntos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Estivemos unidos no do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. 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 Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, né? Esteja Graças a conosco. Deus. Graças a Deus. Salve Amém. Maria. Obrigado, viu? E até a próxima. Obrigada a Fique vocês. bem, viu? Até a Até a próxima. próxima. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Depois seguirá para